Então vamos juntos a serenar os nossos corações. Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus por essa oportunidade da mediunidade em nossa caminhada, da doutrina espírita que nos esclarece com suas ideias. Obrigado, Senhor, por todo esse amor que nos envolve, pela presente encarnação. E aqui estarmos aprendendo uns com os outros e assim fortalecendo os nossos passos em nossa caminhada evolutiva. Faça de nós, Senhor, instrumentos da tua vontade e dai-nos força e coragem para prosseguirmos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações. Livrai-nos de todo mal, que assim seja agora e sempre, graças te damos, Pai. Bom, do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 10º, a indulgência. João, bispo de Bordeaux, 1862. Sede indulgentes para, item 17. Sede indulgentes para as faltas alheias, quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como usastes para com os outros. Sustentai os fortes, estimulai-os à perseverança, fortificai os fracos, mostrando-lhe a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da contrição, estendendo suas brancas asas sobre as faltas humanas, e assim ocultando-as aos olhos daqueles que não podem ver o que é impuro. Compreendei toda a misericórdia infinita de vosso Pai, e nunca vos esqueçais de lhe dizer em pensamento, mas sobretudo pelas vossas ações. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos nossos ofensores. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras, pois não são admiráveis apenas pela letra, mas também pelo espírito que elas encerram. Que solicitais ao Senhor quando lhe pedis perdão? Somente o esquecimento de vossas faltas, esquecimento de que nada vos deixa, pois se Deus se contentasse de esquecer as vossas faltas, não vos puniria, mas também não vos recompensaria. A recompensa não pode ser pelo bem que não fez, e menos ainda pelo mal que se tenha feito, mesmo que esse mal fosse esquecido. Pedindo perdão para as vossas transgressões, pedis o favor de sua graça para não cairdes de novo, e a força necessária para entrardes numa nova senda, numa senda de submissão e de amor, na qual podereis juntar a reparação e o arrependimento. Quando perdoardes os vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas. Esse véu é quase sempre muito transparente aos vossos olhos. Acrescentai o amor ao vosso perdão, fazendo por ele o que pedis ao vosso Pai Celeste, faça por vós. Substituí a cólera que mancha pelo amor que purificai. Pregai pelo exemplo essa caridade ativa, infatigável que Jesus vos ensinou. Pregai como ele mesmo o faz todo o tempo em que viveu na terra, visível para os olhos do corpo, e como ainda prega sem cessar depois que se fez visível apenas para os olhos do espírito. Segui esse divino modelo, marchai sobre as suas pegadas, elas vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o descanso após a luta. Como ele, tomai a vossa cruz e subi penosamente, mas corajosamente o vosso calvário, no seu cume está a glorificação. Bom, isso aqui a gente devia sempre ler, né? Porque isso aqui é uma diretriz, né? E a gente acaba muitas vezes olhando mais a negatividade, né? Daqueles, enfim, que a gente acompanha, do que
as coisas boas, enfim. Pode ser ali o primeiro impulso que a gente tenha, mas a gente tem, não pode esquecer, como ele mesmo disse aqui, né? Que se nós estamos aqui foi porque houve um perdão, nós entendemos essa necessidade, né? Porque cometemos erros e muitas vezes pedimos ali para passar por provas e situações, e aí nos foi concedida uma nova oportunidade, tá? De a gente poder estar aqui revendo essa situação, né? Revendo essas questões que a gente precisa trabalhar e, como o tema aqui do nosso estudo, do que a gente sempre está falando, a questão da mediunidade, né? Como o Roberto sempre traz aquela mensagem para nós ali do irmão X, onde o médium se reconhece ali, que fez muitas coisas erradas, e ele pede o perdão, a misericórdia, pede um braço, corte meu braço, minha perna, que eu vinha com uma idiotia, mas aí ele vem com uma questão da mediunidade, né? Para que ele possa rever isso, que é uma forma de perdão e de indulgência de Jesus, enfim, da espiritualidade maior para conosco. Então, é algo que a gente tem que exercitar, né? Pode ser fácil? Não, na nossa condição não vai ser. A gente muitas vezes vai se ver ali tendo esses tipos de comentário, mas procurar enxergar o bem, né? Procurar ver ali laços de esperança, de renovação para com aqueles que seguem junto de nós, porque a gente movimenta essas energias também, né? Energias positivas, saudáveis, faz com que a gente mantenha uma sintonia aí com os nossos amigos espirituais e venham nos auxiliar, tá? Então, é um exercício, tá? Procurar ver o bem, né? Procurar ver as coisas boas, e todos nós trazemos, isso é muito importante, né? Todos nós temos uma bagagem espiritual, trazemos dificuldades, sim, mas trazemos coisas boas, né? Mas tem aquelas situações que a gente precisa trabalhar, mas todos nós trazemos o bem e o mal dentro de nós que precisa ser ali revisto. Então, olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? E aquela passagem linda de Jesus, né, onde ele estava ali com os apóstolos, e aí ele enxerga ali na estrada um animal ali, um cachorro que estava em estado avançado de decomposição, e todos ali com nojo, enfim, se escondendo, e ele vai ali e ele fala: Nossa, que bela carga dentária que esse animal tem, olha os ossos dele como são bonitos, ou seja, apesar de todas as dificuldades, ele enxergou o bem e deixou ali uma lição muito importante para os apóstolos e que hoje, no tempo atual, a gente pode conversar sobre e refletir também, né? Que há sempre o bem, né? O bem, ele não está ausente, ele precisa muitas vezes ser lapidado ali nos nossos corações, nas nossas ações, todos nós que aqui estamos. É que os nossos olhos são voltados muitas vezes só para as dificuldades. Então, essa é a indulgência que a gente tem que buscar para com os nossos próximos, né? Tudo bem, pessoal? Alguém gostaria de fazer um comentário? Então, vamos Eu lá. queria fazer uma pergunta. Rodri, por favor, fica à vontade. Quando que é ruim ter a mediunidade? Quando que é ruim, É, que você considera uma coisa que não te faz bem, bom, para a gente ter essa questão desse julgamento de que algo nos faz bem ou não, primeiro a gente tem que conhecer sobre, para a gente tomar ali a atitude devida, tá? Quando a gente negligencia essa questão da mediunidade, tudo fica muito pesado para nós, porque a gente não tem o entendimento e acaba aceitando todas essas situações, né? Tanto as coisas que vêm ali para tirar o nosso equilíbrio, nos prejudicar, ou então aquele contato que a gente tem ali com os nossos amigos espirituais. Então a gente acaba dando vazão a tudo isso e se torna uma coisa pesada, tá? Então isso aí acaba nos fazendo mal. Tá? Então, o que que a gente tem que fazer? Buscar, primeiro, o entendimento e refletir sobre as nossas ações, e a gente vai decidir se a gente pode buscar um caminho ou outro, tá? A gente tem esse livre-arbítrio, mas aí a gente estuda, vê que são situações que podem ali nos auxiliar, que a gente vai continuar sendo médium, né, de uma forma ou de outra, porque é uma questão orgânica. Então a gente vai ter essa sensibilidade aflorada, por que não seguir, né, essa caminhada procurando entender um pouco mais sobre, tá? Então a questão desse entendimento é que pode pesar muito. E uma coisa que acontece também o médiums assim no início do trabalho que eles acabam chegando até a casa, têm acesso a essa questão da mediunidade, entendem?
mas não estudam ali, não compreendem, e tudo é muito intenso. Esse processo do entendimento, de você filtrar, de você entender a importância de uma prece, de sintonias, todas essas questões que vão te pôr ali em guarda contra os envolvimentos, né? Então, isso aí também se torna algo muito perigoso, porque faz parte do processo, faz com que a pessoa pode achar que é uma coisa que não vai dar certo ali, que está prejudicando ao invés de ajudar, e aí pode pôr tudo a perder. Tudo bem, minha amiga? Deu para entender? O que que Deu, você deu acha sim. sobre? O que que você entende Não, sobre deu essa sim. questão? Não, eu acho também que, já que a gente vem com essa missão, né, o plano espiritual prepara tudo, nos direciona a uma casa de estudo, assim. Sempre é nos dado muita oportunidade para você poder desenvolver esse seu trabalho, né? Isso mesmo. Então, se a gente tem esse Vitor, compromisso, o que você falou é, tá certo. Se a gente tem esse compromisso, você pode ter certeza de que você vai ficar sabendo sobre essa possibilidade. Eles não vão influenciar no seu direito de escolha. Mas, ó, se você está sentindo isso, passa por isso, pode ser que você precise ali cuidar um pouco mais sobre isso. Então você vai ter acesso a esse auxílio e isso vai te ajudar, tá? Alguém quer falar alguma coisa? A Leila, queria falar, Leila? eu lembro que o seu Zezinho um dia falou que quando a gente chega lá, é canalizada essa mediunidade para que a gente estude, para que a gente se prepare para o trabalho, né? Aí entra nesse ponto onde a gente consegue ter o equilíbrio, né? Para dar seguimento. Porque aí a gente ouvindo, aprendendo, nós vamos nos melhorando, vamos ali percebendo as coisas. Então, talvez seja nesse sentido que ele falou na época, né? De canalizar essa mediunidade para que a gente se prepare para o trabalho. E isso ajuda, né? Faz com que a gente consiga lidar com muitas situações aí, porque devido à sensibilidade que a mediunidade nos causa ali, né? E a gente capta tudo com muita intensidade. A gente precisa canalizar, como a Leila disse. Muito bem. Quer falar, Adri, mais alguma coisa? Fique à vontade. Não, não, perfeito. Deu para Obrigada. você entender? Tem mais alguma dúvida? Não, entendi, sim, entendi. Porque a gente só pensa, quando a gente vem com essas provas, né? Essas expiações, são sempre coisas ruins, né? É o que todo mundo pensa, né? E não é ruim, né? Claro que tudo a gente vem para aprender e isso é fantástico. Mas sempre tem o lado que você fala, estou passando por isso, por essa dificuldade, né? É porque eu tenho que pagar alguma coisa, né? A gente sempre vê o lado ruim. Então, é que assim, aquilo que a gente tem que passar, a gente vai passar, independente da mediunidade, de ser um médium ali ostensivo ou não. Mas como tem o contato que a gente tem aí com esse entendimento sobre a reencarnação, né? Entender que nada é por acaso, isso pode excluir algumas situações, como, por exemplo, achar que a gente só está aqui para passar por coisas ruins. E a gente entende que são momentos e momentos, que a gente não vai passar por aquilo que a gente tem que passar, porém, não da mesma forma de antes, que a gente tinha o contato com a doutrina, entender a importância de se fazer uma prece, a se ligar a energias boas, ali se ligar ao bem, que isso vai nos trazer ali uma força, a gente vai sentir isso mais intensamente, uma força e uma coragem para a gente poder superar esses obstáculos e passar por eles sem nos revoltarmos, sem fazer com que as coisas possam piorar, vamos dizer assim, tá? Porque tudo aqui que a gente passa são fases, né? A gente tem fases boas, a gente tem as fases que não são tão boas, que as coisas parece que nada dá certo, mas que isso vai mexer com a gente e vai fazer com que a gente trabalhe ali no nosso íntimo a nossa perseverança
para que a gente possa mudar essa situação. Aí nisso você vai se lembrar daquilo que você estuda, das leituras que você faz, você vai se lembrar da importância de uma prece nesses momentos e como que a gente se sente. Então, todos esses artifícios, eles vêm ali para nos impulsionar ali para a gente superar esses obstáculos, tá? Nada será para sempre, vamos dizer assim. Tudo bem, Dri? Quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade. Tá ótimo. Não, não. Ótimo, excelente. Então, Obrigada. fique tranquila, fique firme aí e vamos seguir aí essa caminhada porque vale a pena, tá? Se possibilite isso, vai te ajudar, vai te auxiliar. Mediunidade, né, o trabalho, esse contato que a gente tem aí com a doutrina, não é por acaso, a gente entende, né? Se a gente está aqui hoje, é porque a gente pode aprender um com o outro, aliado a todo esse conhecimento que a gente tem aí doutrinário, né? Isso vai nos fortalecer a nossa caminhada, tá? Então, uma coisa que eu faço, eu me pergunto, né? Falo, poxa, como será que eu estaria hoje se não fosse a doutrina, né? Com certeza eu acho que as situações seriam bem complicadas, né? Então a gente tem que se possibilitar, querer, né? Que as coisas aconteçam, se esforçar para esse conhecimento, né? Para entender esses processos e principalmente ter muita paciência com a gente, paciência com os momentos, sabe? É que nós somos todos imediatistas, né? Todos nós, mas eles vão passar, tá? Eles vão passar, as respostas virão, tá? E por hora, por mais que a gente não enxergue nada ali, que algo que a gente possa se apegar para dar certo, simplesmente confia em Deus, exercita a nossa fé, né? Confiando em Deus, fazendo ali um dia de cada vez, e vai ver que com o tempo as coisas vão se acerenar e a gente vai retomar aí o prumo da nossa vida. Tudo bem, minha amiga? Tudo ótimo, Um graças dia de a Deus. cada vez. Já ouviu essa frase? Opa, e uma Só por noite no hoje. meio. Só por hoje. Conceição sabe, né, Conceição? Só por hoje. Só por hoje. E vamos vivendo um dia de cada vez. Nas tormentas, é um dia de cada vez. Um E, dia de cada vez. E né, não esquecer Conceição? que tudo passa. Passam Isso. os maus bons, os difíceis também passarão. É isso aí. Vamos firme. Vai dar tudo Confia, certo, segue adiante. pessoal. Tudo bem, Dri? Posso seguir aqui, minha amiga? Pode, querido, por favor. Então aí, qualquer coisa, Obrigada. interrompa, fala, pessoal, ó, isso que ela está fazendo é muito importante. Vamos conversar, falar de todas essas questões, porque o que importa é a gente se fortalecer. Um conversar, falar um pouquinho, o outro fala um pouco, e a gente junta essas opiniões aí e a gente se fortalece e segue a nossa caminhada, tá? Então, vamos em frente. Ô, Vitor, e o muito importante é não ficar na dúvida, né? Sim, Tentar minha amiga. esclarecer. Isso é importante, porque uma dúvida que é pequena hoje, ela vai crescendo e tomando Ah, ela vai dimensões, né? crescendo com certeza. Aí fica mais difícil. Fica até para a gente aprender, né? Para a Sim, gente sim. buscar um outro conhecimento. Mas é isso, vamos juntos. Tudo bem? Roberto, caro amigo, quer falar alguma coisa? Não, por enquanto não. Estou quietinho aqui. Tá, tá bom. Então vamos lá, pessoal. Bom, nós vamos entrar aqui no nosso livro, né, da Ivone Pereira, Recordações da Mediunidade, tá? É, a gente está conversando um pouquinho sobre a questão da catalepsia, ali, da letargia, né? Porque a Ivone Pereira, ela vai falar aqui um pouquinho sobre uma experiência que ela teve nesse sentido antes mesmo de ela completar 1 ano de idade, tá? Então, é importante a gente entender, né? Assim, buscar o conhecimento sobre essa a catalepsia e a letargia, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, a ressurreição do... Esqueci agora o nome do... Como é que é, Roberto? Lázaro. Lázaro, então, é um caso ali de letargia, tá? E ele veio ali e Jesus disse para ele, levanta-te, Lázaro. Na verdade, ele não estava morto, ele estava num estado letárgico, né?
E as vibrações, o magnetismo de Jesus ali trouxe ele de volta desse desprendimento, né? E aí ele pegou e ele saiu ali e andou, enfim, mas aquilo trouxe ali, né? Precisava ser daquela forma. Jesus deixa isso bem claro, né? Por causa dos ensinamentos, enfim, do que ele trazia ali de conhecimento para o povo ali da época que até hoje a gente precisa estudar, tá? Então hoje a gente entende um pouco mais sobre essa questão, aliado à ciência, né? A gente falou um pouquinho que a ciência não tem assim um conhecimento aprofundado, né? Os textos dizem isso, a gente vai falar que eu trouxe um texto para a gente conversar, mas o espiritismo sim, né? Porque ele trata ali de um desprendimento diferente de um desdobramento mediúnico, né? Onde o espírito ele pode relatar ali as experiências que ele tem, né? O corpo vai relatando, ele não consegue dar essa exterioridade. Ele ouve, né? O espírito acompanha o que está acontecendo, porém o corpo ele tem um papel ali que ele não consegue exteriorizar aquilo, muito pelo contrário, né? Por causa desse desligamento, né? Em casos ali letárgicos mais profundos, né? Faz com que até o cheiro ali, né? De cadáver, enfim, isso aí se propague um pouco por causa desse desligamento, né? É a separação das células ali, né? Das células espirituais com as células do nosso corpo material, tá? E aí o espírito vai, ele tem as experiências e muitas vezes ele não tem as lembranças, mas se esses casos forem ali estudados, né, acompanhados, e a doutrina espírita tem ali as respostas, isso com certeza pode se tornar ali uma ferramenta valiosa, trazendo ali um conhecimento, contato com os espíritos, né? Tudo que foi ali feito, então ele entendendo esse fenômeno, entendendo a importância do passe, que são aplicados passes para que ocorra esse desligamento e para que o espírito também regresse, né? Então isso aí pode se tornar algo que venha a auxiliar, tá? E evitar algumas situações, né? Porque quando esse desprendimento letárgico aí, ele é mais intenso, mais duradouro, pode até levar ali, em alguns casos, ao desencarne mesmo, né? Porque o fluido ali, o fluido vital que liga o corpo, né, ao espírito, ele vai ali meio que se esgotando, tá? Então eu vou ler aqui um pouquinho para a gente conversar. Eu trouxe aqui até um caso e aí a gente vai conversar antes de a gente seguir nossa leitura, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Eu vou falar depois da onde eu peguei a bibliografia aqui. Catalepsia e letargia. A catalepsia e a letargia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento do corpo físico diante de um estado de emancipação profunda da alma, tá? Emancipação profunda, diferente de um desdobramento mediúnico, como eu expliquei, que é ali uma comunicação, ali uma exteriorização daquilo que está sendo falado. No caso da catalepsia ou da letargia, não, tá? O espírito ele acompanha, assim, como se fosse um outro fenômeno mediúnico, porém ele não consegue ali dar passividade, porque o estado do corpo ele se modifica, ele fica ali rígido, tá? O semblante é um semblante diferente, enfim, que lembra até um estado ali de morte mesmo do corpo, tá? Tudo bem, Roberto? Qualquer coisa você me corrige aí, meu amigo. Não são enfermidades físicas, mas uma faculdade que, como qualquer outra faculdade mediúnica, incipiente ou incompreendida, ou ainda descurada e mal orientada, torna-se prejudicial ao seu possuidor, tá? Então, ele fala que é como se fosse uma psicofonia ali, o médico que vem ali com o trabalho do passe, e quando a gente não dá uma atenção para essa questão espiritual, não procura entender, os espíritos eles vão se ocupar dessa situação e podem trazer ali questões obsessivas, que podem trazer uma dificuldade ali para aquele médium, enfim, aquele que é portador dessa mediunidade, tá? Caracteriza-se a catalepsia pela suspensão parcial ou total da sensibilidade
e dos movimentos voluntários. A Bia perguntou o quê? O que é, Bia? Deixa eu ver aqui. Qual é a diferença entre emancipação e desdobramento? Bia, na questão da catalepsia, você está perguntando? É isso? Sim. Bom, na questão da catalepsia, ele pode ser, a pessoa pode estar, por exemplo, sem fazer nada, daqui a pouco ela sofre um apagão, pum. E aí ela tem esse desdobramento. Quando você está participando de um trabalho mediúnico, tem ali a participação da espiritualidade, tá? Que eles vêm ali, eles podem aplicar ali um passe para fazer com que você tenha esse desdobramento mediúnico, entendeu? O seu perispírito ele se desloca. São mais ou menos parecidas, tá? Porém, como é nessa questão da catalepsia, da letargia, a gente vai ver até um caso aqui, que o padre ele estava rezando a missa. Então ele estava realizando a missa, daqui a pouco ele, pum, apagou, e aí ele ficou nesse processo. Cheiro ali, enfim, de decomposição, sabe? E aí eles iam providenciar o enterro dele, tá? Já tinha se passado ali 4 dias. Porque o corpo não dá sinal, tá? Porque os sinais, eles caem ali, os batimentos, e aí o corpo não dá sinal. Eles analisaram a retina, por exemplo, o estado rígido do corpo, diferente de um desdobramento mediúnico, tá? Onde o médium, ele pode dar passividade através da psicofonia, mas ele mantém as funções orgânicas ali da mesma forma, tá? E aí ele estava nessa forma, ele pegou e apagou do nada. Aí apagou, aí depois de 4 dias ele voltou, tá? Ele voltou porque um amigo dele começou a fazer prece. Ou se a gente pegar o caso de Lázaro também, tá? Então, essa é a questão da emancipação. Agora, no desdobramento mediúnico, se o médium ele está ali na psicofonia ali e o espírito dele pode se desdobrar para a sala do lado, por exemplo. Se pegar as funções orgânicas, elas vão estar ali funcionando, tá? Normalmente não vai ter essa diferença. Não sei se deu para. Era isso aí, minha amiga? Sim, entendi. Obrigada, Vitor. Então eu vou tentar chegar nesse caso, aí você vai compreender. Então, por isso que tem que tratar, é alguma coisa que chama atenção, tá? Então a pessoa está andando, daqui a pouco ela, pum, tem um apagão. E aí ela fica naquele estado, aí vão fazer os exames dela, fala, nossa, ela desencarnou. Mas não, o espírito está ligado ao corpo, porém é um desligamento, uma emancipação ali mais profunda, onde o corpo apresenta sinais ali como se ele já tivesse entrado até em estado de decomposição, tá? Deixa eu ver. Se tiver pergunta, por favor, façam, tá, pessoal? A catalepsia pode ocorrer naturalmente, sem uma causa aparente, ou pode ser provocada. Neste último estado, embora o paciente não possa ter atividade alguma voluntária, age, no entanto, sob a sugestão do operador. A letargia é uma apresentação mais profunda que a catalepsia. O letárgico nada ouve, nada sente, não vê o mundo exterior. A própria consciência se lhe apaga. Fica num estado em que se assemelha à morte. O paciente jaz imóvel, os membros pendentes, moles e flácidos, sem rigidez alguma, e se erguidos, quando novamente soltos, recaem pesadamente. Sua respiração e o pulso são quase imperceptíveis, e as pupilas, mais ou menos dilatadas, não reagem mais à luz. O sensório está totalmente adormecido e a inércia da mente parece absoluta. É exatamente dentro da letargia que se inclui os casos de mortes aparentes registradas no Novo Testamento. A ressurreição de Lázaro, da filha de Jairo e do filho da viúva de Naim. Entre os casos que constituem exemplos clássicos de letargia, cita-se o do cardeal de Donet, que quase foi enterrado vivo em virtude do estado letárgico que nele se manifestou, conforme relata José Lapone, hipnotismo e espiritismo. Tá? Então é o caso que eu falei para vocês. Eu vou ler aqui para a gente entender um pouco. Deu para entender, Bia, a diferença? Você vê que ele dá o relato até da forma ali que o corpo se apresenta, né?
hoje em dia também a gente não pode deixar de lado a questão da ciência, estar mais preparada para buscar esses aspectos antes de decretar ali o falecimento ou a morte, tá? Funções vitais do cérebro, tá? Em 1826, um padre, quando pregava no púlpito de uma igreja cheia de devotos, foi imprevistamente acometido de um desmaio. Um médico o declarou morto e deu licença para as horas fúnebres do dia imediato. O bispo da catedral, onde se verificara o caso, já tinha recitado as últimas orações ao pé do morto. Já haviam sido tomadas as medidas do ataúde e se aproximava a noite, no começo da qual se devia consumar o enterramento. São fáceis de imaginar as angústias do jovem padre, que, estando vivo, recebia nos ouvidos os rumores de todos esses preparativos. Afinal, ouviu a voz comovida de um amigo de infância e essa voz, provocando nele uma crise sobre-humana, produziu um maravilhoso resultado. No dia seguinte, o jovem padre voltava ao seu púlpito, tá? Então, entendendo esse processo, a importância da aplicação de passes ali, ou então de um magnetizador de energias em favor daquela pessoa, faz com que o espírito ali tenha um choque e consiga retornar ao corpo, tá? Porém, e é isso, a aparência ali da matéria, ela se dá ali bem intensa, porque o desligamento é muito profundo, é como se a alma fosse embora ali, vai se manter ligada ao corpo, porém o espírito se desprende e ele vai na erraticidade, aí, visitar aqueles que são afins, enfim, tá em outros lugares, tá? E aí é importante a doutrina, a ciência alega essas questões, a coisas da mente, enfim, a drogadição que estimula todo esse tipo de comportamento. E tem também o ponto que a gente vai estudar quando a gente entrar no livro, né? As questões das encarnações ali, da obsessão, né? Porque quando a gente não cuida da mediunidade, seja qual for, então os espíritos eles podem também fazer com que esse processo ele seja ativado, tá? Mais intensamente, mas a partir do momento que quem tem essa letargia e estuda e tenta compreender esse fenômeno, é aquilo que a gente até estava conversando com a Adriana. Esses fenômenos acontecem ali para nos chamar a atenção para determinadas situações. E a gente olha com carinho, então o espiritismo ele pode cuidar mais intensamente disso e fazer com que ocorra até uma cura, não aconteça mais essas crises. Ou então, quando elas acontecerem, já há todo um controle, um entendimento por parte do médium ali, que está estudando. Então, quando ele chegar no plano espiritual, quando ele tiver esse desdobramento, mesmo que seja um desdobramento mais intenso, né, uma emancipação mais intensa que um desdobramento mediúnico normal, então ele vai ter essa consciência, ele vai entrar em contato com outros espíritos e ele vai conseguir trazer, quando ele retornar ao corpo, as experiências que vão poder ser relatadas e auxiliar nesses processos de entendimento da doutrina, tá? Lembrando que a letargia, ela pode ser considerada uma mediunidade, sim, mas é como se fosse uma mediunidade anímica, tá? Onde o letárgico, entrando nesse processo de letargia, ele entra em contato com outros espíritos e quando ele tem esse entendimento, ele estuda, enfim, ele vai procurar saber sobre, né? Ele faz ali um tratamento, então ele consegue trazer todas essas experiências e auxiliar e fazer com que até esses fenômenos, por vezes, eles possam ali até acabar, tá? É meio complicado, né? Porque uma coisa está um pouco ligada à outra, tá? Mas tem uma diferença sim. Tudo bem? Vai acabar nosso tempo. A gente vai retomar aí no nosso próximo encontro. Eu só queria trazer esse caso aqui para vocês. E a gente vai entrar no livro, aí vai ter explicação da Ivone Pereira, vamos ter explicação do Dr. Bezerra, de Kardec. A gente vai se aprofundar um pouco mais também, tá, pessoal? Mas quem tiver curiosidade, busca um pouquinho. Tem um material ali vasto no YouTube, tem palestras, tá? Para a gente entender, porque causa sim uma diferença. É que nem uma dificuldade, porque
Poxa, mas não é um fenômeno mediúnico, então é um desdobramento, mas um desdobramento mediúnico, que nem a Bia perguntou, o médium, né, desdobrado ali do corpo, ele entra em contato com outros espíritos e ele já vai repassando aquilo que está acontecendo, seja pela psicofonia, enfim, por outro fenômeno nesse sentido. Mas essa letargia, ela é diferente, tá? Ela é diferente. Uma que esse desdobramento, vamos dizer assim, ele é mais profundo, né? Então, o corpo ele entra ali no estado de torpor maior, tá? Então o espírito ele se desprende e aí ele acaba ali tendo até essa sensação do falecimento mesmo da questão material, tá? Os batimentos cardíacos, a frequência cardíaca, o funcionamento dos órgãos, então isso tudo tende a diminuir, como se ele tivesse ali realmente desencarnado. Mas a gente vai retomar esse assunto, tá? Ô, Bom, Vitor, oi, Vitor, oi. é, isso acontece por vontade do médium, quando ele está passando por isso, de enfraquecer o físico? Sim, ele não está entendendo aquilo. Ele pode entender esse processo, que ele pode ser ali estimulado de repente por obsessores ou então por aqueles amigos espirituais dentro de um ambiente seguro, onde ele vai levar ali e trazer essas informações de uma forma mais segura, vamos dizer assim. Ou então cessar mesmo esse tipo de comportamento, tá? Então, tem menos de um minuto, Tati. Depois eu vou responder Ah, sua tá pergunta bom. com calma. Tem a segunda parte, pessoal. Se vocês quiserem ir lá, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre, que a gente não conseguiu preparar nada. Se o Rafa puder chamar a segunda parte, o Roberto não vai poder participar,